é um equipamento que trabalha com duas operações que envolvem a transferência de componentes gasosos entre uma fase líquida e uma fase gasosa. Essas operações são empregadas na indústria química, do petróleo, petroquímica, alimentícia e em equipamentos de controle de poluição. A coluna de absorção funciona da seguinte forma. Na torre de absorção, o gás é bombeado pela parte inferior da torre e com as impurezas nele contidas começa a flutuar para o topo. Quando se moveu para o topo, o líquido começou a espirrar na torre. As gotículas geradas facilitam a captura das impurezas do gás, que são transportadas para o fundo da torre para coleta. Dentro da torre de enchimento há anéis pouring e eles possuem a função de espalhar o líquido pela torre de enchimento do lavador de gases, proporcionando uma maior eficiência e eficácia no processo de lavagem. A quantidade de enchimento de anéis pouring varia de tamanho e capacidade da torre de enchimento do lavador de gases. Anéis Riches são confeccionados em cerâmica ou metal e fornecem uma área maior dentro da coluna para a interação entre o líquido e o gás ou vapor. Recebem esse nome em homenagem ao seu inventor, o químico alemão Friedrich Reiching. A absorção é muito utilizada no tratamento de efluentes gasosos e na produção de alguns produtos tais como ácidos minerais, HNO3, HCl, etc. Por exemplo, ar contaminado com NH2 pode ser tratado com água ou água acidulada. Um dos usos mais recorrentes do processo de absorção é no de proteção ambiental, onde temos que um gás poluente não pode ser lançado na atmosfera e deve, por lei, ser tratado e descartado de maneira correta. Entre os ramos industriais que precisam do controle de emissão de gases poluentes, estão especialmente aqueles que trabalham com processos químicos e têm emissões nas chaminés. Alguns exemplos são os segmentos químicos: têxtil, tratamento de superfícies, fertilizantes e detergentes. Pode ser também usado para a recuperação de uma substância de um composto gasoso a fim de reutilizar e economizar. O processo de absorção é uma operação no qual a fase gasosa é posta em contato com a fase líquida com o objetivo de transferir um ou mais componentes da fase gasosa para a fase líquida, constituindo assim o processo de separação. O objetivo fundamental da coluna de absorção é originar um contato íntimo entre a fase líquida e gasosa, para permitir a difusão das espécies químicas entre as fases constituintes, resultando no enriquecimento, aumento da concentração dos componentes desejados ou no empobrecimento de outros componentes indesejados, como por exemplo contaminantes e poluentes. Supondo que apenas um componente é absorvido, a sua concentração na fase gasosa vai diminuindo desde a sua entrada até a sua saída, enquanto na fase líquida vai aumentando. Como consequência, num processo concorrente, sua força motriz vai diminuindo ao longo da coluna, reduzindo deste modo a velocidade de transferência de massa, ao contrário do que sucede num processo contracorrente.